Gari 11, o fundo imobiliário diminuiu seus dividendos e a sua alavancagem, por outro lado, aumentou. Ainda vale a pena investir no Gari 11 em 2025? Saiu o último relatório gerencial e eu vou fazer aqui uma análise completa aí desse relatório para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. Seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo mostrando os principais indicadores do Gari 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 7,84. Seu dividend yield de 12,42% aí nos últimos 12 meses, ou seja, a sua rentabilidade acumulada nesse período. O seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que o fundo imobiliário está com 16% de desconto em relação ao seu preço justo, 0,84. Liquidez média diária de 4,9 milhões por dia, você não vai ter problemas com a liquidez, e ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses, de 2,9% aí na sua cotação. E analisando aqui essa cotação nos últimos 12 meses, a gente vê que essa cotação veio lá da casa de R$ 9,05 aproximadamente em fevereiro, no começo de fevereiro do ano passado. Ela veio aqui lateralizada aqui na Bolsa de Valores, até que no final de novembro do ano passado essa cotação caiu bastante. Deu uma subida aqui em dezembro, mas caiu aqui novamente e agora está aí no menor patamar nesses últimos 12 meses, né? R$ 7,84. Então, ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido. Ele investe aí tanto em imóveis do segmento de galpões logísticos, como também renda urbana. O seu número de cotistas supera aí 292 mil. O seu valor justo seria R$ 9,30, então você vê como ele está descontado aí no mercado secundário. O seu último rendimento, 8 centavos por cota, você pode ver aqui que ele diminuiu seus rendimentos de 9 centavos para 8 centavos. Ele tem uma vacância física zerada, o que é um ponto bem positivo aí para você. Lembrando que vacância física mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. E o seu valor patrimonial é considerável, de 1,3 bilhão de reais. Então, analisando a rentabilidade do fundo nos últimos 5 anos, você percebe aqui que ele saiu lá da casa de 0,67% em dezembro de 2020 e essa rentabilidade ela veio crescendo aqui ao longo do tempo, né? Sendo que em janeiro ele chegou a oferecer 1,06% de rentabilidade. Em dezembro foi 1,08%. E os seus dividendos são bem previsíveis. Ele veio oferecendo aqui 8 centavos em dividendos por um longo período de tempo. Em fevereiro do ano passado, ele aumentou aí para 9 centavos e agora ele diminuiu aí novamente para 8 centavos os seus dividendos. E esse valor vai ser pago aí aos cotistas que tinham cotas aí do fundo imobiliário até o dia 31 de janeiro e vai ser pago aí no dia 7 de fevereiro. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. Então, abrindo aqui o relatório gerencial do Gari 11, referente ao mês de dezembro de 2024, o fundo ele ofereceu aqui explicações maiores aí sobre a sua dívida, né, de 725 milhões, que ele adquiriu aí com a compra dos 15 ativos do Grupo Carrefour. Então aqui você pode ver que a vacância física e financeira do fundo continuam zeradas. O prazo médio aí dos aluguéis é de 14 anos e atualmente o fundo ele já conta aí com 40 imóveis aí no seu portfólio. Então aqui, partindo para os comentários do gestor, ele fala aí de todo o cenário macroeconômico, de todo esse estresse aí do mercado, e ele comunica aqui, ó: ressaltamos que não houve e não há uma deterioração nos fundamentos da tese de investimento, como inadimplência nos aluguéis, vacância ou piora excessiva no contexto de crédito dos inquilinos. Os pilares da estratégia do Gari 11, contratos atípicos de longo prazo com inquilinos de primeira linha, se provam resilientes em momentos mais ríspidos de mercado. O ajuste no preço da cota fora ancorado principalmente
por questões sistêmicas do mercado. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que essa queda aí na cotação não depende aí da gestão do fundo, ou seja, o fundo imobiliário não fez aí uma má gestão, né? O fundo imobiliário aí está dizendo que essa queda aí foi do cenário macroeconômico. Aqui ele conta de algumas operações e resultados aí que o fundo imobiliário teve em 2024. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo para você baixar e ler com calma e tirar as suas próprias conclusões. E aqui o gestor, ele comenta especialmente dessa aquisição desses 15 novos ativos aí do Grupo Carrefour. Ao final do mês de dezembro, restara apenas 30 milhões de parcela remanescente a ser paga ao Carrefour dentro dos 725 milhões, em razão de detenções de pagamentos realizadas pela gestão devido a atrasos cartoriais no registro de alguns poucos ativos. Esse montante de 30 milhões representa a única obrigação a pagar na estrutura do GARI 11, que não seja oriundo da antecipação de recebíveis de contratos de locação. Ao longo do mês de janeiro de 2025, com a conclusão dos registros, esse montante fora quase integralmente liberado. Reforçamos que não há qualquer outra obrigação pendente oriunda da aquisição de qualquer imóvel pertencente à estrutura do GARI 11. Então aqui o fundo imobiliário ele está falando aqui da sua vacância financeira. Essa vacância financeira, ela segue aí zerada, né? Só teve esse atraso aqui de 30 milhões por questões aí de cartório, mas que esse valor aí já vai ser quitado. E conforme mencionado, o processo de venda do BRF Visa está previsto para ser concluído na virada de janeiro para fevereiro. A operação possui potencial de gerar um lucro bruto estimado em 67 milhões para o fundo, além de reduzir aproximadamente 145 milhões no passivo do GARI 11 por meio da baixa das obrigações vinculadas à operação de CRI atrelada ao contrato de aluguel do ativo. Em relação ao GPA Campinas, o processo de diligência e documentação segue em andamento após movimento mais lento durante o período de festas. Manteremos o mercado atualizado sobre os desdobramentos dessa operação. Então você vê aqui que são dois ativos, né? Um já está em fase de conclusão e o outro ativo aí espera toda essa documentação. Aqui o gestor ele comenta da reavaliação aí de 20 ativos aí do fundo imobiliário que foram reavaliados, e esses 20 ativos, né, sendo 11 aí do grupo Pão de Açúcar e 9 do grupo Mateus, eles tiveram uma valorização de 3,69% em relação à avaliação anterior, alcançando o valor de mercado de 928 milhões de reais. Essa reavaliação resultou em um novo incremento da cota patrimonial do fundo, que agora está em R$ 9,30. Então esse seria o valor justo aí do fundo, né, até o final de dezembro. E o gestor ele comenta que o fundo diminuiu sua taxa de gestão e ele também comenta o novo guidance de dividendos aí para 2025 nos 6 primeiros meses, que vai aí de 0,083 centavos até 9 centavos por cota. Então você pode ver que em dezembro o fundo ele teve 17,3 milhões em receitas, despesas 2,9 milhões, ele teve aí um resultado líquido de 12,4 milhões e ele distribuiu para os seus cotistas 11,5 milhões de reais, o equivalente aí a 9 centavos por cota. Isso em relação aos dividendos que foram pagos em janeiro. Em fevereiro, como você viu ali, o fundo imobiliário ele diminuiu seus dividendos para 8 centavos por cota. Isso provavelmente tem a ver aí com essas obrigações financeiras, né, com essa alavancagem do fundo imobiliário que aumentou, que eu já vou comentar aqui com vocês. Então o fundo atualmente conta com 40 imóveis aí no seu portfólio, do segmento logístico e também renda urbana. Os seus contratos são 100% atípicos e com multa integral. Prazo médio aí dos aluguéis 14 anos, 7 inquilinos high grade aí no seu portfólio e espalhados em 10 estados do Brasil. 66% aí das receitas vem do segmento de renda urbana e 34% de logística. E a maior receita aí do fundo vem do estado de São Paulo, 26%, seguido aí do Rio Grande do Sul e Pernambuco. E a grande receita aí desse fundo agora é o atacadão, né? 31% aí das receitas, seguido aqui da BAT e do Grupo Mateus com 19% das receitas cada.
Grupo Pão de Açúcar 16%, BRF 10%, Air Liquide e Almanara 2% cada. E os contratos, né, seguem aqui 100% atípicos. Isso é muito bom. Então aqui você pode ver todos os 40 ativos aí do fundo imobiliário, que somando tem uma área bruta alocável de 543 mil metros quadrados, e todos esses contratos eles são reajustados pelo IPCA. E aqui você pode ver todos os ativos aí desse fundo imobiliário, né, inclusive com as fotos, a localização, né, o prazo aqui de contrato, tudo detalhado aqui para você. E agora a alavancagem do Gari 11. Atualmente a alavancagem do fundo está em 35%. Hoje o fundo ele tem 441 milhões aí em caixa, que seriam disponíveis para cobrir 9 anos das obrigações do fundo. E esse valor aqui de alavancagem do fundo, ele reflete a fotografia provisória da estrutura de capital do fundo. Ou seja, essa alavancagem aqui do Gari 11, segundo o gestor, ela não vai ficar aqui em 35%, ela vai diminuir. Após a liquidação da compra dos imóveis do Carrefour, conforme detalhado na seção de comentários do gestor, a única obrigação remanescente do Gari 11, não relacionada à antecipação de recebíveis, é de 30 milhões decorrente de atrasos cartoriais, como eu já descrevi ali para você. E ele ressalta aqui que o fundo ele não tem aqui quaisquer obrigações junto aos vendedores pela aquisição de imóveis. O nível de alavancagem de 35% apresentado nesse relatório reflete uma situação transitória, que se estabilizará após a liquidação da venda do BRF Visa, prevista para o final de janeiro de 2025. Essa operação reduzirá o passivo do fundo em 145 milhões, resultando uma alavancagem final estimada de 24% e 26%. Então essa é a alavancagem aí que o fundo vai oferecer, segundo o gestor, após a conclusão do BRF Visa. Ainda neste mês, o fundo realizou uma amortização antecipada de 104 milhões em securitizações vinculadas aos imóveis GPA e Mateus, sem um consumo representativo de caixa. Grande parte desse montante foi convertida em cotas do FII, que detém os imóveis Artemis 2022 com operação de recompra futura pelo Gari 11, garantindo maior flexibilidade financeira. Da mesma maneira que o patamar de alavancagem se encontra em posição transitória, o colchão de disponibilidades do Gari 11 apresentado nos relatórios de novembro, que foi de 866 milhões de reais, e dezembro 441 milhões de reais, também não reflete a fotografia final prevista. Após a liberação das retenções de registro relacionadas à transação do Carrefour, consumo de 30 milhões, e a liquidação da venda do ativo BRF Visa, acréscimo de 128 milhões, as disponibilidades do fundo deverão alcançar aproximadamente 530 milhões. Esse patamar recolocará o colchão financeiro em mais de 12 anos de cobertura para o fluxo de amortização das obrigações de securitização, um nível semelhante ao registrado no segundo semestre de 2024. Cabe ressaltar que esses montantes já consideram os recursos captados na sexta emissão de cotas do Gari 11, que foi aí de 194 milhões de reais. Então, será que vale a pena investir no Gari 11 em 2025? Bom, esse aumento aí na alavancagem do fundo, já era de se esperar. A gente já estava imaginando aí que o fundo imobiliário ele ia ter esse aumento, com essa nova dívida aí que o fundo adquiriu. Eu acho sim que vale a pena continuar investindo aí no Gari 11, mas acompanhar aí de perto também essas transações aí do fundo imobiliário, essa venda aí desse novo ativo e se isso realmente vai se concretizar. Essa alavancagem aí vai diminuir aí entre 24% e 26% e o colchão ali financeiro do fundo em mais de 500 milhões de reais. Vamos ver se isso realmente vai acontecer com a venda do BRF. É um fundo bom, que tem uma boa gestão, mas é um ponto aí para você ficar esperto aí em relação a essa alavancagem. Segundo o gestor, é uma alavancagem provisória e essa de 35%. E lembrando também que o fundo imobiliário, apesar dessa alavancagem toda elevada, por outro lado ele tem contratos atípicos de longo prazo, o que dá uma estabilidade e uma segurança maior aí para o FII e também para os investidores.
Então essa alavancagem aí tão elevada não é tão preocupante assim, porque ele sabe que vai receber dinheiro aqui com esses contratos atípicos. E se o inquilino ele quiser sair antes, ele vai ter que pagar aí o valor remanescente dos aluguéis até o final. Então isso dá uma segurança aí maior tanto para você cotista como também para o fundo. Então, na minha opinião, vale a pena sim investir no HAR11, prestar aí atenção aí como que vai ficar essa alavancagem e se realmente essa projeção aí de alavancagem e de colchão financeiro, né, de caixa, elas vão se concretizar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito, ative as notificações e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui como recomendação de leitura esse livro, A Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. Excelente livro aqui para você mudar a sua mentalidade financeira. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre 3 fundos imobiliários aí de base 10 para você investir em 2025. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.